Olá, louvado seja Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e nós estamos aqui. Hoje é 1 Coríntios, capítulo 7. Para você que vem ouvindo meus vídeos de mulher para mulher, hoje eu nem preciso fazer o vídeo de mulher para mulher, que nós vamos entrar justamente na parte onde Paulo fala sobre casamento, e isso vai interessar muito para as mulheres. E vamos começar no primeiro versículo e vamos continuar de acordo com o que Deus for nos indicando até chegarmos ao final do capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a benevolência, e da mesma maneira, da mesma sorte, a mulher pague a benevolência ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem-no a mulher. Não vos desfraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Vamos ficar em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5. Bem, queridos, se você está me acompanhando, está entendendo tudo. A situação da igreja de Coríntios. Fofoca, contendas, dissensões, irmãos brigando com irmãos e levando o caso para a justiça, para os ímpios resolverem a causa, prostituição, adultério, fornicação, tudo é que você tem visto desde o primeiro capítulo até o capítulo 7, que vamos começando hoje, que estava acontecendo na igreja de Coríntios. No entanto, no capítulo 14, você vê a situação que Paulo está enfrentando. Esse povo que estava vivendo desse jeito, distanciados de Deus, porque o pecado distancia a gente de Deus, pois esse mesmo povo estava no templo a cada domingo, gritando, pulando, falando em línguas, falando em mistério, atrapalhando o profeta que está trazendo a ministração, trazendo a palavra. E aí Paulo começa a explicar que não era proibido falar em línguas. Não é que fosse errado falar em línguas. O errado estava que eles falavam em línguas somente para se exibir, para se mostrar. Em vez de receberem esse dom de Deus para a sua edificação, eles usavam esse dom para a própria derrota deles, porque estavam desonrando o nome do Senhor, menosprezando a bênção do dom de línguas estranhas, porque no momento que eles faziam isso desordenadamente, sem ordem, sem decência, eles estavam envergonhando o nome do Senhor. E chega no capítulo 7, Paulo toma uma decisão. Depois de tudo isso, acontecendo tudo isso na igreja, tendo aquele que o abusava da mulher do seu próprio pai, tendo aqueles que estavam se prostituindo e adulterando, Paulo agora aconselha ao casamento, para não continuarem daquele jeito. Porque Paulo, ele era solteiro, porém ele se manteve na santidade. E você vai encontrar uma passagem que Paulo diz que nem todos podiam ficar como ele. Porque ele disse, e é uma verdade,
que nem todos têm a mesma condição. Deus não fez as pessoas iguais. Uns são mais esquentados, outros são mais equilibrados e outros são tranquilos, que se casar, casou, se não casar não tem nada, vão viver tranquilos. Então as pessoas não têm a mesma quantidade de hormônio. Uns têm de mais, outros têm normal e outros têm de menos. Então, dependendo da quantidade de hormônios, é a necessidade maior de estarem casando para que não fiquem se abrasando, nem cometendo todos esses pecados que estão se relacionando à vida sexual, relacionados à vida sexual. E Paulo, depois de ver toda a situação da igreja de Coríntios, chega nesse capítulo 7, ele diz para casar, que é melhor que casasse. Ele diz que seria bom se todos pudessem ficar como ele, solteiro, para fazer a obra do Senhor desimpedido de qualquer obrigação familiar. Porque o solteiro, ele cuida das coisas como agradar o Senhor. Está escrito nessa mesma carta, no versículo 32. Mas o casado tem que cuidar da esposa, cuidar dos filhos. Então a obra dele, missionária, é dentro do seu lar. E aí as pessoas lá fora ficariam com dificuldade se todos casados e não tivessem aqueles que tivessem a coragem de viver só para o Senhor. Então, graças a Deus, porque alguns podem e fazem isso. Vivem somente para pregar o Evangelho. E aí isso é maravilhoso, porque não tem empecilho. E Paulo foi um desses. Mas ele viu que a igreja de Coríntios não tinha nenhuma condição. Estava cheia de adultério, cheia de prostituição, de fornicação. E ele aí agora dá esse conselho, justamente nesse capítulo 7 dessa primeira carta aos Coríntios, dizendo: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ele está dizendo que seria melhor para viver livre só para fazer a obra de Deus. Mas por causa da prostituição, você já sabe, ele já tinha detectado que a igreja estava o povo desordenados. Tinha prostituição e tinha tudo. Então ele diz, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E o marido pague a benevolência. E a mulher pague a benevolência. E o corpo de um não pode ser negado para o outro. Está dando recomendações sérias. Que não era somente casar, mas além de casar, não defraudar um outro. Quer dizer, se negar a entregar o corpo para o outro. Porque nós sabemos que se isso acontece, nós estamos induzindo o cônjuge ao pecado, a uma necessidade, principalmente quando se casa. Que se deita numa cama, sabe que se tem um marido e o marido vira para a parede, é perigoso. Aí a coisa fica mais séria ainda. Se tem uma mulher e deita na cama e a mulher vira para a parede, é muito perigoso. Então Paulo está dando essas recomendações para que, além de casar, não negar o corpo para o outro. Nem a mulher negar o corpo para o seu marido, nem o marido negar o corpo para a sua mulher. A grande é a responsabilidade do casamento. É de tal maneira que o Senhor diz que os casados cuidam das coisas como agradar o seu cônjuge. Então ele não pode estar lá fora dia e noite, de porta em porta, pregando o evangelho, exceto se saírem os dois, para estarem juntos, fazendo a obra ao mesmo tempo. Mas largar o marido em casa e sair de porta em porta, ou o marido largar em casa, sair de porta em porta, sem cuidar das suas obrigações familiares, não é bíblico. Ou os dois estão combinados, saírem juntos, ou então vão se aquietar na sua casa, sentar e fazer o culto doméstico com seus filhos, porque nós sabemos que o evangelho no lar é importantíssimo. E eu que o diga, como foi importante eu estar todos os dias fazendo culto doméstico com meus filhos. Os meus filhos hoje têm esse bom caráter, o caráter do Senhor Jesus, por conta dos cultos domésticos. Não foi porque ia à igreja de domingo não, porque isso é muito pouco, é uma gota d'água no meio de tudo que eles aprendem em 7 dias. Em 7 dias, quando a criança chega no domingo, ela já tem uma bagagem tão terrível que só a graça de Deus para conseguir tirar.
Então não vai ser uma professora em meia hora ou uma hora de aula numa escola dominical que vai conseguir neutralizar tudo que a criança aprendeu em 7 dias da semana. Então, se você é casado, dê assistência ao seu cônjuge e sente sua família para fazer o culto doméstico com paciência, com muito amor, pegar a parte da criança com a linguagem da criança. Você não vai fazer um culto doméstico se sua casa tem crianças, se você tem filhos, na mesma linguagem que você faz se fosse você e sua esposa só. Você vai ter que ter um material especial para apresentar para os seus filhos na hora do culto doméstico. Tem que investir em congressos para obter materiais que sejam realmente bons, para que você sente para fazer o culto doméstico e ensine a criança adequadamente todos os dias. Esse é o evangelho de quem é casado e que tem filhos. É dessa maneira que você carrega a sua cruz quando você tem filhos na idade de ser instruídos, de 0 a 12 anos. É inculcar a palavra na cabeça do seu filho. Esse é o evangelho do casado. É assim que você se comporta. Não se esqueça que as mesmas bênçãos que você recebe de Israel também deve ser o fruto da sua obediência que se foi ensinado a Israel. Você não usufrui das bênçãos de Israel? Todas elas você quer, inclusive da cura. Quando Jesus veio foi para curar o povo de Israel, mas você hoje pede ao Senhor toda aquela palavra que foi dada para Israel e você recebe a cura. Você, nós recebemos aquilo que Deus prometeu para Israel, nós também estamos recebendo. Também aquilo que Deus ensinou de responsabilidade para Israel, nós devemos fazer. Uma das responsabilidades de Israel era inculcar a palavra na cabeça dos seus filhos. Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. A palavra é inculcada na cabeça dos filhos. Então não tem como você estar de porta em porta, saindo pregando o evangelho, sem primeiro dedicar-se à sua família, a levar os seus filhos a conhecer a Deus. A sua casa deve estar cheia de informações. Se saia dessa palavra que o diabo tem dito. O diabo tem falado isso. Para que a casa cheia de informações? Tem informações igual, além da conta. Porque tem um versículo na porta da cozinha, tem um versículo na janela da sala, tem um versículo na porta da rua, tem um versículo na parede. Aí aqueles que estão cheios de modernizados, com as suas decorações mundanas, aí eles não querem, não. Para que tanta coisa? Informação demais. Pois a Bíblia manda, pela palavra de Deus, que os nossos filhos devem ter a palavra na janela, na porta, nas cortinas, na sala, no banheiro, em todo lugar. É assim que está escrito em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Então, não sei como é que você tem tempo, sendo um pai de família, com filhos ainda na idade de ser instruídos, tem tempo de estar jogando conversa fora, ou o tempo todo de porta em porta pregando o evangelho. Tem que ter controle, saber, ter sabedoria, ter equilíbrio. Você deve sim pregar o evangelho, você deve fazer o ID, mas não se esqueça que a sua família é prioridade, porque o Senhor diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que os infiéis. Então, pastor ou um grupo de evangelismo vão ganhar o bairro tal, invadir o bairro tal. Você tem filhos pequenos? Ou você vai com eles, com seu marido, tudo junto, para seus filhos aprender o que é evangelho, aprender o que é o ID, aprender o que significa viver para Jesus, o que significa o evangelho da cruz, que é renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Então os filhos vão juntos. Eu fiz isso. Quando eu ia pregar o evangelho nas invasões, meus filhos iam juntos comigo. Meu marido não podia ir porque estava trabalhando de noite. O trabalho dele era além da conta. Pelo fato dele querer dar o bom e o melhor para os seus filhos, eu tive que ser mãe e pai. Ficava o tempo todo com esses meninos, fazendo culto doméstico, subindo e descendo para as invasões com eles, pregando o evangelho junto com eles. E a prova disso, quem me conhece, sabe muito bem
que a minha filha, que está hoje lado a lado conosco no ministério, ela é uma missionária, para ninguém botar defeito, porque ela aprendeu desde pequena a descer e subir invasões atrás dos pobres, marginalizados, juntamente comigo. Mas não para sair e deixar a minha filha na frente do televisor, computador ou celular. Sai junto. E não esquecer que mesmo assim, eles precisam, nossos filhos precisam de ver o cumprimento de Deuteronômio 6, de 4 a 9. Sentar-se todos os dias e fazer o culto doméstico. Porque a obrigação não é da professora lá da rede de criança, não. A obrigação é dos pais. Então, já viu a situação? 1 Coríntios, capítulo 7, está dizendo que era bom ficar solteiro, mas logo que não pode, que case. E se você casa, dê assistência ao seu cônjuge. É a primeira coisa que se deve fazer, dar assistência ao seu cônjuge. Depois, aos trabalhos da igreja. Aqueles trabalhos que você sabe que a igreja tem a semana toda, ensaios e mais coisas que tem, depois que você cuidou do seu cônjuge. Depois que você fez o culto doméstico com seus filhos. Os casados cuidam das coisas como agradar ao seu cônjuge. E como agradar aos seus filhos. É isso aí. A Bíblia toda nos mostra isso. Paulo, falando a Timóteo, ele diz que quem não cuida dos seus é pior do que os infiéis. 1 Coríntios 5, 8. Então nós devemos estar cuidando dos nossos filhos e do nosso cônjuge. Então casamento não é somente por causa de sexo. Casamento é uma maneira de nós estarmos obedecendo ao nosso Deus. Ele disse: crescei e multiplicai. Então, é dentro do casamento que se multiplica, e dentro do casamento a gente cuida dos frutos que o Senhor nos concedeu, porque os filhos são herança do Senhor. Então, vamos estar aqui bem assimilando tudo que Deus está falando através da primeira carta de Paulo, capítulo 7, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Tem muita coisa para a gente aprender nesse capítulo. Eu espero que você não recue, que você ouça meus vídeos anteriores, que você se inscreva no meu canal, Raiz Santana Nascimento. E se você já está inscrito, induza outras pessoas a se inscreverem, porque o que Deus quer fazer é restaurar famílias. E eu estou trazendo essa palavra a cada dia. Hoje eu creio que nem preciso fazer o vídeo que tem o tema de mulher para mulheres. Você que está me seguindo sabe que eu tenho uma palavra, um vídeo falando de assuntos gerais do Evangelho, e tenho um vídeo que eu faço diariamente falando especialmente para as mulheres. Hoje eu creio que nem precisa. Se não for colocado esse vídeo hoje de mulher para mulheres, eu sei que você que está ouvindo e que ouve também de mulher para mulheres já está satisfeito. Já recebeu o seu conselho, não é, minha querida? Logo que Deus me deu o privilégio de me respaldar pela sua palavra, quando ele diz em Tito 2, 3, que as mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais novas. Nesse vídeo eu já matei 2 coelhos de uma cacetada só. Continuei dando para vocês as informações da situação do povo da igreja de Corinto, ou seja, os coríntios. Já dei para vocês as informações da situação deles. Você que me vem acompanhando sabe que hoje já trouxe mais uma informação, mostrando que agora Paulo deu a solução para eles, pararem de se prostituir, que era casando e cuidando bem do seu cônjuge, não defraudando, não negando o corpo um para o outro, cumprindo todo o dever de um homem para a mulher, de mulher para homem. Não é casar e viver de qualquer jeito. O marido chega, estou cansado, estou de dor de barriga. Quando o marido chega. Quando seu marido chegar, se você tivesse durante o dia inteiro jogada em uma cama, se sentindo doente, na hora que o marido está para chegar, você tem que estar no nome de Jesus renovada. Tome um banho,
faz alguma coisa nesses cabelos, se joga debaixo do chuveiro e clama o sangue do Senhor Jesus Cristo e se apresenta ao seu marido saudável, para estar disposta, disponível para ele. E você, homem, não chegue cansado, se achando que tem o direito de simplesmente se jogar lá na cama de qualquer jeito. Vá tomar um banho, vá refazer as suas forças e vá se dedicar à sua esposa. Os casados é para isso, para suprir a necessidade da sua esposa, com decência e com ordem. Um banho gostoso na hora de dormir, perfumado da cabeça aos pés, todo limpo, ouvidos, cabelo, tudo bem lavado. E a mulher também, que é para isso que casa, para estar um para o outro, não é para casar simplesmente para todo mundo achar bonitinho. Eles casaram e depois vai ver o casamento, empurrando com a barriga, uma vida miserável. Não foi isso que Deus programou para você nem para mim. Não é para ter uma vida miserável, só para dizer, sou casado. Alguns se orgulham, olha, eu sou homem, sou casado. É homem mesmo, é? Se é homem mesmo, então toma banho, se prepara para a mulher, não tem cansaço. Um banho gostoso na hora de deitar na cama, aquela pijama limpinha, cheirosa que a mulher preparou para você, com dentes escovados, a língua limpa, tudo limpinho, para estar se deliciando numa intimidade maravilhosa com o seu cônjuge, tanto a mulher como o homem. É isso que Paulo está falando. Não se negar ao outro. Mas não se negar ao outro não significa que chega assim, estou aqui minha filha, todo sujo, todo nojento, estou aqui minha filha. Não, vai se cuidar, tem um investimento. E nem ela tão pouco cheirando a alho, ou então toda cheia de doença. Não. Você vai se renovar em Cristo. Ele diz que cura toda doença e toda enfermidade. Então você clama pelo sangue de Jesus, clama pela cura, se prepara para o seu cônjuge. Da mesma maneira o homem se prepara para o seu cônjuge, sua mulher. É isso que Paulo está falando. Não está falando de um casamento camuflado, onde ambos dão lugar para que o outro venha a ter pensamentos impuros e até adultério. É, porque nem todos aguentam. Se é um casamento detonado, onde o homem não toma banho, a mulher nem se fala, e vão para a cama de qualquer jeito, um vira para a parede, o outro fica dizendo, eu quero, mas não quero assim. Se for desse jeito, você está dando lugar à sua mulher ou ao seu marido adulterar. É isso que Paulo está falando. Não defraudar. Não ficar se negando ao outro. E quando não ficar assim, não, eu estou aqui disponível. Disponível? Sem tomar banho? Eu vivo disponível. A hora que ele chega, eu estou disponível para ele. Disponível, sem se perfumar, sem tomar um banho completo, bem tomado, cabeça, ouvido, boca, tudo limpo. E diz que está disponível? Seu cônjuge é o quê? Para receber um corpo desse jeito? A mesma coisa o homem está disponível porque chega se achando que está potente. Grande coisa é uma potência com sujeira. Você tem que ter potência e limpeza, porque a tua mulher não é uma porca, nem você é um porco. É para ser potência com limpeza, com higiene, porque senão está dando lugar ao outro adulterar. Quantos casamentos estão detonados porque o homem é porco e a mulher não aguenta, vai adulterar mesmo. E quantos casamentos estão detonados porque a mulher é porca, o homem não aguenta e ele vai adulterar mesmo. E Paulo está dizendo aqui para ter cuidado, não negue a benevolência, esteja com seu corpo preparado um para o outro. Não é de qualquer jeito não, meu querido. Não é de qualquer jeito não, minha querida. Nós fomos chamados para glorificar o nome de Deus. Não há glória de Deus em sujeira. Não há glória de Deus em sujeira. Deus é higiênico e quer os seus filhos higiênicos. Não é simplesmente dizer, eu tenho um marido e tome lá. Eu tenho uma mulher e tome. Não, tem que ter os cuidados especiais. Entra os dois no banheiro e manda ver na limpeza. E depois, ninguém controla. Só Papai do Céu com seus anjos aplaudindo de ver os seus filhos cultuando a Ele. Isso é um culto a Deus. Isso é um culto a Deus. Se enquadre. Tenha consciência.
Entenda o que Deus quer da sua vida. Você pensa o quê? Que é um animal irracional? Que de qualquer jeito pega a fêmea? Ou de qualquer jeito a fêmea se sujeita ao macho? Não, são dois seres espirituais, imagem e semelhança de Deus. Tem que ter consciência do que significa casamento. Casamento não é qualquer coisa, não. Os dois se juntam, se formam uma só carne para a glória de Deus. Não é para a glória de Satanás, não. Satanás é que gosta de sujeira. Aí, quando você é um sujo e você é uma suja, uma imunda e um imundo, estão fazendo gosto para Satanás, porque ele é que é porco, que é imundo. Então, em nome de Jesus, eu repreendo qualquer tipo de casamento, de casal que estiver me ouvindo, que vive na bagaceira da sujeira. Eu repreendo esse espírito de porcaria, de porco que está na sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Honre o seu cônjuge para que vocês vivam juntos até a morte separar na santidade, sendo para a glória de Deus o casamento e não para a glória do diabo. É isso que Paulo está falando. Já viveu na prostituição, o povo de Coríntios? Se prostituindo, adulterando, e aí ele diz agora, case, logo que você não pode ficar solteiro, case, mas case para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, não para continuar fazendo errado, porque sai de um erro e vai para outro. Não, vou casar para não viver me prostituindo. Depois casa e vai querer que a mulher receba ele como um porquinho e que o homem receba ela como uma porquinha. Aí não vai dar certo, porque sempre tem um que não gosta de sujeira. E aí, o que é que vai acontecer? Vai procurar um limpo. E sempre, se for o homem, vai procurar uma mulher limpa. E se for a mulher, vai procurar um homem limpo. Porque nós somos humanos, mas somos espirituais. Porque somos imagem e semelhança de Deus. E Deus é limpo. Ele é santo, santo, santo. Se é santo é porque é limpo. Não existe santo sujo. E nós somos seus filhos, somos santos e temos que ser santos como é santo nosso Pai, como está escrito em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Que é para ser santo como é santo nosso Pai. Quem já viu santo sujo? Quem já viu santa suja? Você é santa, minha irmã. Tem que andar na limpeza. Seu marido tem que andar toda linda, perfumada, toda bonita na hora de dormir. Você é santo, meu irmão. Sua mulher tem que te ver todo limpo, todo asseadinho, todo limpo da cabeça aos pés na hora de dormir. Porque ela quer um marido assim. E ele quer uma mulher assim. O que é santo é limpo. Eu nunca vi santo sujo. E eu só sei que filho de Deus é santo. E se é santo, tem que andar na limpeza. Então não pense que o casamento é de qualquer jeito. Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, que era melhor que ficasse solteiro. Mas logo que não pode, por causa da prostituição, então case-se. E se vai casar, não negue o seu corpo para sua mulher. Quando você está na sujeira, é mesmo que está dizendo, não me toque. Porque ninguém está querendo ter um relacionamento com a pessoa porca. Então, se ele diz que é para ter um bom relacionamento, não se negar um outro, ele está dizendo, sejam limpos, estejam preparados com toda a limpeza para se entregarem um ao outro. Cheia de conversas de Deus. É a Raiz Santana Nascimento. Tenho certeza que nós vamos ter muito que aprender em cada vídeo. Eu te espero no próximo com a bênção de Deus e um beijo no coração. Em nome de Jesus. Amém.